Vamos começar, gente. Hoje é uma aula que não é curtinha, mas a minha intenção é de que a gente consiga fazê-la hoje, né? Ela tem bastante conteúdo e eu vou precisar muito que vocês estejam assim, bem que acompanhando bem de pertinho aqui todo o desenrolar, tá? Do ensino. Espero também que vocês tenham lido o capítulo 10, né? De João. E nós vamos começar, olha, eu vou começar lendo. Eu lhes asseguro, capítulo 10 de João, tá? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes falava, o que lhes estava falando. Só quero dizer o seguinte, gente, antes de entrar no compartilhamento da tela, que esse texto é a continuação do que nós vimos domingo passado. É realmente o texto de continuação. Então, o que aconteceu ali? Aconteceu que Jesus curou aquele cego, né? Jesus depois teve que responder aos fariseus, por acaso nós também somos cegos? E nesse momento, Jesus já entra com esta parte, ele diz assim, eu lhes asseguro, é o mesmo que dizer, em verdade vos digo, algumas traduções têm até essa expressão, né? Em verdade vos digo, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está usando recursos que eram deles próprios, né? Ali, daquele povo, muito comum deles. Então, nós vamos ver, agora eu vou abrir a tela, vou compartilhar, nós vamos ver o que Jesus quer ensinar com isso, tá? E é muito importante que nós estejamos, assim, muito atentos aos detalhes deste estudo aqui, deste ensino que Jesus quer nos trazer. Porque, embora a gente já conheça, todo mundo sabe a parábola do bom pastor, né? Não é novidade, porém, nós temos que extrair daqui lições práticas para nós. Por isso é muito importante os detalhes, né? Que vozes nós estamos ouvindo hoje em dia? Porque o que não falta são vozes, né? Vozes que nos contam, nos falam de diversos tipos de ensinos. E nem todos eles são verdadeiros. Então a gente vai explorar isso hoje e eu espero, como eu disse, conseguir lidar com isso no tempo que nós temos, na completude. Queria dar o capítulo 10 todo hoje, vamos ver se a gente consegue. Então, eu vou partir para compartilhar, e aí vou parar de ver vocês, deixa eu só checar meu volume aqui. Tá. Se alguém quiser falar, por favor, pode abrir o microfone para falar, tá? No momento da aula. O versículo-chave da nossa lição é este: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Então a gente vai hoje estudar e descobrir quão maravilhoso é fazer parte do aprisco do Supremo Pastor, em razão de todo o amor e cuidado que ele dispensa às suas ovelhas, né? Para nós saber conhecer, né, os significados presentes na parábola do bom pastor, refletir sobre todo o cuidado de Jesus Cristo como pastor da nossa vida, retribuir os cuidados de Jesus Cristo com atos de obediência à Escritura, né? A gente vai ver bastante isso e parece um pouco repetitivo, gente, mas a verdade é que isso tem que estar muito vivo, né, na nossa cabeça, na nossa mente, no dia a dia. Então, embora você já saiba, eu também, e é como a gente também sabe, né, a lição primeiro tem que fazer para mim, ser lição para mim, eu quero dizer, ser lição para mim, para eu poder passar. Então, a gente tem que reparar isso, a ponto de verificar se nós estamos ouvindo de fato
o que a palavra de Deus nos diz, o que o Senhor Jesus nos disse, né, nessas parábolas, por exemplo, e como nós estamos correspondendo a isso que nós ouvimos dele, certo? Então, nós temos sim que prestar atenção na nossa resposta, nas nossas reações, nas nossas ações no dia a dia, para checar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui no 10, João vai estar evidenciando as verdades, as verdadeiras ovelhas, melhor dizendo, né? As verdadeiras ovelhas do Supremo Pastor. Os benefícios de ser do Senhor, de ser ovelhas do Senhor, né? De sermos ovelhas do Senhor. Os benefícios e o amor do Senhor, do Supremo Pastor, por nós. E também a gente vai verificar o desprezo de quem não é ovelha do Senhor Jesus Cristo, daqueles que não pertencem ao aprisco, como está escrito aí, do Supremo Pastor. Então, a gente vai ver isso hoje, né? E algumas características atribuídas a Jesus também aqui. Espero que a gente consiga extrair tudo isso aqui do texto hoje, tá? Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, Jesus continua falando com os fariseus e o ex-cego. E apresenta um cenário com personagens figurativos, né? Tem um aprisco, um ladrão e um assaltante, um porteiro, um pastor de ovelhas e as ovelhas do pastor. Na verdade, está faltando alguém aqui. Está faltando um empregado. Mas vamos guardar isso, tá? Nos currais antigos, lá no tempo de Jesus, né? Aquele povo, eram lugares cercados por pedras. Só havia uma única porta, né? Que era vigiada por uma espécie de pastor auxiliar, que o texto chama de porteiro. E somente os pastores podiam entrar por aquela porta, né? Os ladrões, os animais, os lobos e tal, eles tentavam invadir pelas laterais, não pela porta. Então, por isso que Jesus fala o que fala aqui no comecinho, né? Eu estou direto na Bíblia, tá, gente? Eu não coloquei o texto hoje em tela. Então, abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, se você ainda não está com ela aí, pega e abre no capítulo 10. A gente vai usar a Bíblia. Não estou colocando o texto corrido aqui na tela. Então, Jesus fala no primeiro versículo: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então, a gente vai ver isso hoje. Olha, aqui eu coloquei algumas imagens. Esse aqui de cima é o aprisco, né? É interessante saber que existe aprisco permanente e temporário. Então, eu não encontrei, né? Procurei na internet, mas eu não encontrei uma imagem que pudesse estar correspondendo ao aprisco que seria permanente. Mas ouvindo pastores e também lendo comentários, deu para depreender o seguinte: essa primeira imagem aí, que é descoberto, né, cercado por pedras e tal, era aprisco, vamos chamar assim, de verão, numa temperatura um pouco mais tranquila para os animais poderem estar expostos, né? Havia esse cercado de pedras, né, no entorno todo, para o animal ficar protegido de outros animais que fossem predadores, né? Lobos, enfim, animais que podiam comer a ovelha ou pessoas mesmo que podiam roubar as ovelhas. E na parte de baixo aí nessa outra tela, a gente vê, nessa outra foto, a gente vê um pouquinho mais de perto a grossura, né? Que eram essas paredes e tal. E também que tem um portão aqui, no outro, na imagem de cima, tem uma pessoa sentada ali. Então tudo isso é para ilustrar como que era o aprisco. Então existia o aprisco para o inverno também, que ele era coberto, justamente para proteger do frio os animais, que era um frio intenso. E esse versículo, que foi o que eu acabei de ler, eu lhes asseguro, Jesus falando, e falando para os fariseus e para aquele ex-cego, só para a gente emendar as coisas, não está falando assim a esmo, ele está falando para os mesmos que viram o milagre da cura daquele cego. E Jesus diz: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então aqui, tudo que Jesus diz e faz é a materialização da vontade do Pai.
Então a gente vê, ele censura a forma como os fariseus trataram o homem que tinha nascido cego. O que eles fizeram? Eles expulsaram, né, aquele homem da sinagoga. Tudo porque ele estava dando, ele deu 3 vezes testemunho de que Jesus era Deus. Não foi com essas palavras, mas ele estava expressando a fé que havia sido colocada no seu coração. Jesus também, a gente verifica aqui, que ele diz o seguinte: nem todas no aprisco são ovelhas do Senhor Jesus. E a gente vai ver isso no texto, na sequência aqui do texto, tá? Jesus quer animar o ex-cego em sua fé e confiança nele, no pastor. Jesus quer mostrar que ele é o bom pastor, que vai ao encontro de suas ovelhas, guia, dá segurança, alimento, proteção, cura e quer que fiquem perto dele. As chama para fora do judaísmo para que o sigam. Não as manda embora, né? Como eles fizeram. Não despreza, como os fariseus e as autoridades religiosas ali judaicas fizeram. Muito pelo contrário, Jesus traz para si, né? E nele está a vida eterna. Então ele traz para si e dá a vida eterna às suas ovelhas. E elas nunca hão de perecer. Então a confiança no pastor se baseia na voz. E a voz revela a pessoa. Né? Nesse caso aqui, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, ele é a palavra de Deus viva. Então ele vem exatamente revelar a pessoa de Deus nele próprio, que é Deus encarnado. Né? Então aqui, ladrão e assaltante, a gente vai procurar entender o que é que Jesus está falando, identificar essas pessoas aqui que ele traz nesta parábola, né? Nesta imagem figurativa que ele diz aqui para eles. Ladrão e assaltante são os falsos pastores, falsos líderes infiéis, o que os fariseus estavam sendo naquele momento ali. E antes nós já vimos vários estudos, nós vemos a postura dos fariseus, né? Eles são opositores, então eles desencaminham pessoas com ensinos contrários à Bíblia. Não entram pela porta, mas sobem por outro lugar. Estes são ladrões e assaltantes. Né? Jesus deixa bem claro isso no texto. E o que é ladrão e assaltante? É aquele que desencaminha as ovelhas. É aquele que ensina algo fora da sã doutrina. Nós temos muito disso hoje. Né? Muito disso hoje. Então são os que destroem e dispersam as ovelhas. Lá em Jeremias 23, 1, nós temos algum relato, né, um relato a respeito de Deus falando a respeito disso, de pessoas que deveriam fazer o serviço correto de pastores e não fazem. Olha aqui, Jeremias 23, 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Esse ai, vocês querem saber com mais detalhe, vai lá em Jeremias 23 e dá uma lida ali. São pelo menos 8 versículos, tá? Que vão dizer exatamente o que Deus diz para eles nesse ai. Ai deles, porque eles estão dispersando as minhas ovelhas ao invés de cuidar delas, de cuidar das que estão doentes, de trazê-las para o abrigo, de trazê-las para a comunhão com Deus. Eles estão dispersando, eles estão colocando na mente dessas ovelhas ensinos errados. Ensinos que você tem que ter sempre vitória, ensinos que você deve ter sempre prosperidade financeira, que se você não tiver isso, você não está seguindo a Deus, né? Nós sabemos muitos ensinos. Por isso que eu falei no comecinho, temos ouvido muitas vozes. Nós precisamos estar ligados, atentos para a voz que nós devemos ouvir, né? Então, como eu coloco aí, são os que destroem e dispersam as ovelhas. Não têm amor, apenas interesse pessoal. Roubam, enganam, oprimem, amedrontam, violentam. Nós não temos isso hoje? No nosso país, propriamente, nós não vemos muito isso aqui, ó.
né, a morte de cristãos. Nós não vemos tanta perseguição, mas nós vemos muitos ensinos do tipo, olha, você não pode sair desta igreja, porque se você sair, você vai deixar de estar debaixo da minha proteção. E esse minha proteção é de um homem. É desse líder infiel, como está escrito aí. Desse que Jeremias fala, pastores que destroem e dispersam as ovelhas do pasto do Senhor. Então, muito disso nós temos visto, muito disso nós temos ouvido. E isso é bastante diferente do pastor, né? O porteiro, aqui é uma orientação dos comentários, né? Eles dizem assim, que talvez seja João Batista, que prefigura os líderes genuínos do povo de Deus. Aqueles pastores que realmente guardam o rebanho, que realmente cuidam das ovelhas, que realmente orientam as ovelhas para o bom pastor, que é o Senhor Jesus. Então, esse é um comentário da Bíblia Vida Nova, né? Então, é provável que Jesus se referia a João Batista, quando ele trouxe essa imagem do porteiro. O porteiro que vai abrir a porta para o pastor entrar. Lembram que João Batista disse que ele era aquele que estava preparando o caminho do Senhor? É isso que Jesus está querendo dizer. Aqui, o pastor das ovelhas, o que ele faz? Diferente daqueles líderes falsos, daqueles pastores infiéis, né? O pastor das ovelhas, aquele que entra pela porta, chama pelo nome, ou seja, ele conhece as suas ovelhas. Leva para fora, é seu guia. Jesus vem ao aprisco das ovelhas do judaísmo, ou seja, vem para Israel. Lembram daquele texto? Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam? É isso. Então, e ele chama as suas próprias ovelhas individualmente para constituir seu próprio rebanho, seu rebanho messiânico, porque ele é o pastor, né? Elas já são dele, antes que as chamem. Lembram desse texto que a gente viu no capítulo 6? Todo aquele que o Pai me der virá a mim. João 6,37. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Não desassocie aquilo que nós já estudamos do que a gente está vendo agora. Por isso que eu falei, nós já conhecemos a parábola do bom pastor. Mas veja quantas ligações, que relação tremenda que existe em todos os estudos que nós já fizemos com este aqui, né? Outra coisa, o pastor das ovelhas, ele vai para o aprisco onde tem mais do que as suas ovelhas. É o que eu coloco aí. Pressupõe-se que dentro do aprisco tem diversas ovelhas. Nem todas eram do Senhor Jesus. Mas elas ouvem a voz do pastor, sabem que é ele e o seguem, com confiança e sem medo. E Jesus diz, mas nunca seguirão estranhos. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. No versículo 5, e também aí a referência de 1 João 2, 18 e 20. Acho legal se você pegar uma caneta e um papel, enquanto eu digo isso, tenta ver se você consegue pegar, para anotar as outras referências, né? Não caberia colocar todas aqui no nosso estudo, aqui em tela. Então, se você puder anotar as referências na própria revista, e daí você procurar depois, você vai ver que tem outros textos que comprovam o que nós estamos estudando hoje. E vai ser muito bom para o seu crescimento, para o seu entendimento também, né? Então vamos em frente. Mas eles não entenderam, né, o que Jesus tinha dito. Toda essa ilustração que Jesus Cristo deu não foi entendido pelos fariseus. De novo, e por que não foi entendido? Está aí a resposta. Eles não eram suas ovelhas, né? Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. É o que Jesus diz a eles no versículo 26 desse capítulo. E agora eu quero mostrar a vocês um filme curtinho, né? Lembrem desse versículo quando estiverem vendo. Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time.
Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing! You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God! Was that cool or what? Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês viram o filme, né? Agora eu vou retomar para o texto. Viram que filminho que fala tudo, né? Ele fala tudo. E Jesus quis dizer exatamente o que nós vimos. Mas aquelas pessoas não entenderam. Então eu vou voltar aqui, gente, no compartilhamento. Vamos ver a nossa continuação, tá? As ovelhas do pastor. Nós vamos ver ações que evidenciam as verdadeiras ovelhas. Vocês repararam que, embora o som talvez pudesse não ter nem aparecido, a imagem fala sozinha, né? Sem precisar ouvir. Mas a verdade é que aquelas ovelhas ouviram o chamado do pastor delas, que elas conheciam. E nós, como ovelhas do pastor Jesus, também temos ações que evidenciam se somos de fato ovelhas dele ou não, né? Então nós vamos ver isso aqui. São chamadas pelo nome. Você foi chamado pelo Pai. Elas ouvem a voz do pastor. Nós ouvimos a voz do Senhor através do Espírito Santo, né? E também da leitura da palavra de Deus. Seguem apenas o pastor. Jesus, o bom pastor que nos salvou. Não ouvem vozes de outros, de falsos pastores, com falsas mensagens, né? Conhecem a sua voz. Nós conhecemos a sua palavra, a palavra de Deus. Ela precisa estar sendo degustada por nós, né? E nunca seguirão um estranho, porque não vão reconhecer no estranho a voz do seu pastor. Então Jesus é o único Deus que nós adoramos e seguimos. Então vai aqui a pergunta: você é de Cristo? Você é ovelha do Senhor Jesus? Viva de modo digno do seu chamado. A gente viu isso lá em Efésios, né? 4:1. E reflita se você precisa se ajustar melhor ao que o bom pastor diz, né? Daí os benefícios e o amor que o Supremo Pastor proporciona às suas ovelhas. Ele é a porta de acesso à vida. Ele se sacrifica pelas ovelhas. Ele é mestre por excelência. Ele é resgatador das ovelhas. E ele é segurança diligente para as suas ovelhas. Aqui são os benefícios. O que a gente viu agora há pouco é a confirmação, aquilo que evidencia se nós somos ovelhas do Senhor Jesus ou não. E eu acredito, sinceramente, que cada um, ao ler isso daqui, consegue se achar, não é? Consegue ver evidências de que você pertence ao Senhor. Você é, de fato, uma ovelha do aprisco do Senhor. Então, nós vamos ver aqui. Esses benefícios, porta de acesso à vida. Eu vou ler João 10 agora, né? De 7 a 10. E diz assim: então Jesus afirmou de novo, porque eles não tinham entendido, lembram? Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes,
mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então aqui, Jesus se coloca como sendo a porta. Porta que conduz suas ovelhas à vida eterna. Então nós vamos ver. Este versículo é um versículo que quando eu era criança, gente, era muito falado. Eu confesso que hoje eu ouço muito pouco esse versículo. E eu tenho certeza que vocês conhecem o que ele diz. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Veja que tem ali um comparativo, né? Dizendo, enfatizando, dando ênfase para esse aspecto da porta que leva à vida. Ela é estreita e vem ainda com essa ressalva. São poucos os que a encontram. Texto de Mateus 7, 13 e 14. E outro texto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus Cristo aqui passa a se comprovar, né? Aquilo que ele falava dele. Ele é a porta. Jesus mesmo é a vida eterna. Essas referências que estão aí devem ser anotadas e você deve ver. Ele é a porta para a vida. Quem entra por ele pertence ao seu rebanho e chegará ao Pai. Então, benefícios do Senhor, do sumo pastor, do supremo pastor para as suas ovelhas. Ele é a porta de acesso à vida, né? Ainda falando disso, veja um contraste entre o bom pastor e aqueles fariseus, né? Líderes infiéis, sem caráter, que alegam ser os verdadeiros e escravizam as ovelhas. E Jesus, o supremo pastor que dá a sua vida para salvar, libertar e sustentar suas ovelhas. Então nós temos que verificar isso no nosso dia a dia, né? Naquilo que a gente vê no nosso mundo, no nosso hoje, na nossa frente. Então Jesus é o supremo pastor, versículo 2, versículo 11 e versículo 14, e é a porta. Assim como Deus no Antigo Testamento, Jesus é o pastor de Israel, mas também é o caminho que leva ao Pai. Ele é o guia e a própria porta da salvação, liberdade e provisão. Entrará e sairá e achará pastagem. Aqui vai se referir à liberdade. A liberdade que a convicção em Jesus, em estar seguindo o bom pastor, dá à sua ovelha. Ela pode ir, é exatamente a liberdade que a ovelha de Cristo tem na sua proteção. Nós estamos protegidos pelo Senhor, né? A ovelha de Cristo está suprida e nada vai lhe faltar eternamente, né? Aqui a gente pode lembrar do Salmo 23. O que diz no Salmo 23, versículo 1? O Senhor é meu pastor, que nada me faltará. Exatamente. Ô, irmã Ruth. Sim. Faz licença um minutinho, por favor. Pode falar. É que eu tenho que Jesus disse, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Sim, exatamente. Por isso que quando a gente vê lá no comecinho, que ele vai ao aprisco e chama pelo nome as ovelhas, e a gente viu também que as ovelhas já eram dele, porque lá no capítulo 6, 37, o que diz? Diz que todo aquele que o Pai lhe der virá a ele, atenderá o seu chamado, reconhecerá a sua voz, certo? Então, exatamente, não é todos que chamam ele de Senhor que são dele. Os que são dele ouvem a sua voz e obedecem e seguem, né? O conhecem. Então, algumas diferenças, esse contraste que a gente vê aqui entre os líderes, né, os líderes falsos e o líder supremo verdadeiro, que é o dono das ovelhas, o pastor Jesus, essas diferenças existem nas ovelhas também. Não são todas que pertencem ao Senhor. E a gente precisa saber disso com bastante convicção, né? Então aqui, entrará, sairá e achará pastagem.
todo o necessário para a vida estará suprido. Então Jesus diz, no versículo 10, que eu acabei de ler, tenham vida verdadeira, plena, né? E a vida eterna, que é essa vida plena. Então muita gente às vezes quer aqui aquilo que não é daqui. Aqui é provisório, aqui é temporário, aqui a gente vai ter aflição, como Jesus mesmo disse. A nossa vida eterna e plena é no céu, é com Ele, né? Então nós temos que enxergar isso no âmbito real, né? As ovelhas de Cristo têm sua proteção. Salmo 91 diz isso. Vale a pena você dar uma olhadinha lá depois. O nosso futuro está garantido nas mãos do bom pastor Jesus. Você tem essa convicção? É uma pergunta para a gente pensar, né? Eu acredito que nós temos, né, gente? Mas tem muita gente que não tem, não. Muita gente que se aproxima de Jesus Cristo e para aí. Não toma uma postura, uma decisão. Lembra que eu falei que fé implica em decisão? Alguns estudos atrás? É o caso, desculpa. É o caso aqui, tá? Depois, outro benefício. Ele se sacrifica pelas ovelhas. Por amor às suas ovelhas que estavam em perigo mortal e em defesa delas, Jesus deu sua vida para salvá-las. Por isso, ele é mais que pastor. Ele é o bom pastor. Foi intencional, não foi acidental. Foi voluntário e não imposto o sacrifício de Cristo. Esse benefício ecoa ao longo dos séculos, abençoando cada ovelha de Cristo em todas as épocas da história humana. Jesus é o grande pastor das ovelhas. Então, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele. Isso está lá em Hebreus 13, 20. Tá? Depois aqui, outro benefício, né? Jesus é o mestre por excelência. Nós somos conhecidos dele. E nós somos conhecidos dele porque ele se revelou a nós através do Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra. A gente vê aqui que ele nos conhece totalmente. Lá em Salmo 139, 1 a 3, vocês vão lembrar. Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me deito, quando me levanto. Ele nos vê. Ele nos sabe. Detalhes a nosso respeito. E que o próprio Deus se revela a nós para que possamos conhecê-lo. Essa aqui é a verdade. Se ele não tivesse tido a iniciativa, nós não o conheceríamos, né? Enquanto estava na terra, Jesus ensinou a respeito de si mesmo. Após a sua morte, ele se faz conhecido por meio da Bíblia. Então aqui existe esse texto que é simplesmente lindo, ele fala muito aqui. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então existe uma sequência, existe uma aproximação, existe uma relação, um relacionamento entre o pastor e a ovelha, entre a ovelha e o pastor, né? Importante nós termos isso em mente. Quem ama a ovelha e quem se revela a ela é o bom pastor. Então, ele se revela mostrando a sua palavra. E em cima, a primeira frase desse versículo amarelinho aqui. Quem tem os meus mandamentos, quem tem a minha palavra e lhe obedece. Lhes obedece, que não é um mandamento só, né? São vários. São vários ensinos, são várias orientações que a Bíblia nos traz. Então, estes que têm e obedecem, esse aí é a ovelha que me ama. Então, nós temos que verificar isso em nós. Se nós estamos realmente obedecendo, nós estamos mostrando ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, que amamos a Ele, né? Ele também, como benefício para nós, é o resgatador das ovelhas, né? O versículo 16, nós vamos ver isso. Agora, só continuando aqui, do 11 adiante, tá? Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, que é o empregado, não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge.
Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Aqui até o 18. Então a gente vê que Jesus é o resgatador da ovelha, das ovelhas, né? Ele tem outras ovelhas. E ele quer dizer o que com isso? São os gentios, porque ele estava se referindo aos judeus, certo? Então, fora dos judeus, fora daquele aquele entendimento engessado que eles tinham, que Deus era só para eles, Jesus rompe com isso. Lá atrás, quando nós estudamos a respeito dos mandamentos e tudo, Jesus, ele disse muito claramente que ele veio destruir o muro de separação, né, de inimizade entre judeus e gentios, fazendo um povo só. E é isso, é um povo resgatado, é o rebanho dele. É a constituição do rebanho do Senhor Jesus Cristo, que não tem judeu e nem tem gentio. É um novo homem, é uma nova pessoa. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu tenho ovelhas que são de fora desse aprisco e eu vou lá buscá-las também, né? E ele vai chamar a estas, e estas se unirão ao verdadeiro Israel. Cristo não será salvador nacional, ou seja, só de Israel, mas mundial. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor, assim como ele diz, há um só corpo, um só espírito, uma mesma esperança, uma só esperança, com a qual vocês, nós e eles fomos chamados. Uma só esperança. Há um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Existe uma unidade e essa unidade está na pessoa do Senhor Jesus. Todos aqueles que o seguem, que o amam, que guardam os seus mandamentos, pertencem a ele. E essas pessoas formam um rebanho, com um pastor. Então, o que eu coloquei aí, rebanho, a Igreja Universal, com sua cabeça, que é Cristo, o Supremo Pastor. A obediência a Jesus até a morte é um motivo especial de destaque, quando ele diz, por isso o meu Pai me ama. Mas o Pai sempre amou o Filho. A sua obediência que é um fator de destaque aqui, porque essa obediência ia muito longe, onde os olhos daqueles que estavam com Jesus ali não podiam imaginar, né? Jesus, quando diz eu e o Pai somos um, ele quer dizer essa união eterna entre o Pai e o Filho. A obediência exigia suportar a vergonha, a ignomínia, que quer dizer uma grande desonra, um vexame que o Gólgota iria impor a Jesus, né? A separação do Pai por causa dos nossos pecados, que ele tomou sobre si quando foi crucificado ali. E a maldição reservados para o Cordeiro de Deus. Então, essas coisas todas estavam embutidas na obediência que Jesus tinha para com o Pai, né? Jesus foi exímio, ele foi perfeito, ele é perfeito, né? E essa obediência à palavra do Pai por nós, né, é vista por Deus como expressão de que nós o amamos. Foi o texto que eu acabei de ler. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, é aqui que a gente verifica se nós estamos realmente amando o Senhor, se nós estamos obedecendo a Ele. Segurança diligente. Ele não morreu como um mártir, nem como vítima do sistema. Muita gente acha isso. Jesus Cristo foi assassinado. Então vamos ver isso. A morte de Jesus foi sacrificial, foi voluntária. Não foi um fim em si mesma. Então Jesus disse aqui, ele dá a sua vida para retomá-la. Portanto, está claro, não foi acidental. Nem a sua morte e nem a sua ressurreição foi tampouco uma surpresa. Sua morte tinha a ressurreição em vista.
O Pai e o Filho estavam unidos tão harmoniosamente nesse plano que na sequência da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, né? Aqueles 40 dias que ele ficou aqui testificando que ele é a vida, depois disso o Pai o glorifica. Então isto é, assim, a homologação, vamos dizer, tá? De que esse plano estava harmonioso entre o Pai e o Filho. Não foi em nenhum momento algo imposto para Jesus Cristo. Mas ele era aquele cordeiro perfeito de Deus, né, gente? Que era o único que tinha condição de resolver aquele problema. Nós precisávamos de Jesus. Nem sabíamos disso. Essa sessão aqui encerra, né, no versículo 19 a 21, em que vemos ficar clara a divisão por causa do ensino de Jesus. Enquanto uns blasfemavam contra Cristo, outros se predispunham a estudar e saber ainda mais a respeito de Deus. Eu parei no versículo 18, então vamos lá. O 19, o 20 e 21. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que vamos ouvi-lo? Mas outros diziam: estas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Então aqui já estava havendo um outro entendimento a respeito de Jesus Cristo, né? Do seu ensino. E a gente vai ver a incredulidade dos judeus. Né? Passava-se uns 2 meses depois dessa ocasião, aqui então já há uma mudança de cenário, tá? 2 meses para frente, então, já era inverno. E Jesus estava no templo, porque estava havendo a festa da dedicação. E ele estava no Pórtico de Salomão. Pórtico de Salomão, eu fiz questão de trazer isso aqui para a gente poder entender um pouquinho, né? Estava inverno e eles estavam, Jesus estava aqui nessa área coberta, com uma certa proteção por causa do frio, exatamente, né? E os judeus rodearam Jesus com o objetivo de colocá-lo à prova de novo, né? E dessa vez eles foram muito incisivos. Eles perguntaram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente, fale logo, né? Até aquele momento, é importante a gente relatar isso aqui também, Jesus tinha dito que era o Messias apenas para aquela mulher samaritana, lembram? Lá naquele poço, quando ela foi tirar água, Jesus estava lá. Ele não tinha literalmente dito isso, mas ele havia mostrado pelas obras, pelos sinais, pelos milagres, inúmeras informações, como está escrito aí, de que ele era o Messias, que ele era aquele que estava sendo aguardado, que ele vinha de Deus, mas aqueles judeus, aqueles fariseus não criam. E não criam por quê? Porque eles não eram ovelhas do Senhor. É por isso. Então aqui, gente, já são 10h03 e devido a tantos contratempos, eu vou ter que parar, não é? Então nós vamos partir do 25 em diante na próxima aula. Ouvem e seguem a voz de Cristo. Nós vamos ver que as obras de Cristo identificavam quem ele era, davam a identidade dele, né? E nós vamos ver isso a partir do domingo que vem, tá bom? Deixa eu interromper aqui e voltar aqui para nossa vista aqui, para lá. Pronto. Vocês me ouvem bem aí? Tá tudo certo? Sim. É isso, irmãos. Eu desejo que nós estejamos checando, né? Como eu falei no comecinho, nós já sabemos essa parábola, conhecemos, mas é muito bom ver o que ela traz, assim, de ensino, de aplicar, né? Para ser aplicado no nosso dia a dia. O que estamos ouvindo? Estamos dando ouvidos a quem, né? Então, a gente checar a nossa postura como ovelhas, né? Participamos, somos, pertencemos ao rebanho único do bom pastor. Eu desejo que o Senhor esteja completando. Me desculpem a confusão de hoje, né? Hoje teve muita coisa para lidar e eu não sou expert nessa história de tecnologia, mas dei umas apertadinhas aqui onde não era para apertar.
mas eu desejo que o Senhor, na vontade dele, na soberania dele, esteja completando aquilo que eu não falei, aquilo que eventualmente não ficou colocado, mas que o Espírito Santo, que é aquele que conversa conosco, não é? Que nos dá direção, que ilumina o nosso coração, que ele ilumine o seu coração aí para você entender, para você aprender, para você checar direitinho a quem nós estamos seguindo, a seguir mais de perto, cada vez mais perto, conhecendo mais. Tá bom? Amém? Amém. Muito obrigada. Um Obrigado. abraço para vocês. A gente vai fazer uma oração final. Denise, você pode orar, Denise? Agradecendo a Deus o ensino da palavra dele hoje, pedindo para que ele permaneça nos abençoando, nos conduzindo, né, dentro do seu rebanho, para a gente obedecer a ele sempre. Sim. Tá? Ok. Deixa eu colocar meu microfone, né? Tá. Agradeço a Deus, né, pela oportunidade de estar novamente junto com vocês, pela palavra e pelo conhecimento, pelo estudo até agora. Tudo bem, houve alguns imprevistos, mas é normal. Então, nós temos que agradecer isso também, agradecer pela minha saúde, pelas orações e pedir orações pelo filhinho do nosso amigo Renan e da Rebeca, que ele se recupere. Muito obrigada, viu? Um bom dia a todos. Infelizmente, minha tia não conseguiu participar pelo fato de ela, quando foi entrar, falou que o link já estava fora. Então, vamos agradecer também. Desculpas a ela, Denise, por mim, por nós, mas é que houve, sim, alguns problemas e alguns extras ainda hoje, né? Mas domingo que vem para ela estar conosco, tá? Sim. Eu vou passar para você aí no seu pessoal, para você passar para ela o link certinho para o domingo que vem, tá bom? Ok. Então vamos orar, né? Vamos orar. Obrigada, Senhor, por esse domingo maravilhoso, mais uma vez estarmos reunidos, pela sua palavra, pelo conhecimento e por tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Agradeço pela minha saúde, pela saúde de todos e mais uma vez, obrigada. E desculpe se eu não sei orar da forma que vocês oram, mas isso é de fato do meu coração, do fundo do meu coração. Obrigada, gente. Amém. O Senhor Jesus ouve, Denise. Não tem forma. Sabe uma coisa que eu aprendi nessa lição, que é muito importante, não é que assim é novidade, né? Como eu falei, não é novidade, a gente sabe. É aquela coisa engessada dos judeus, né? Aquele tipo de regra, aquele conjunto de coisas, tem que fazer aquilo ali engessadinho e tal. Não é assim. O único que podia cumprir a lei era o Senhor Jesus. Os judeus, no meio daquela injeção, daquele gesso todo, né? Aquele engessamento todo, o que eles podiam? Eles podiam exigir do outro certo comportamento, daquele outro também, expulsar o cego, né? Porque o cego falou a respeito de quem era Jesus de fato e contrastou o que os judeus pensavam a respeito de Jesus. Isso daí ofendeu os brios deles. Então, o que adiantava ficar sabendo da lei, sendo que no coração tinha exatamente o egoísmo deles, né? Então, não existe um modelo de oração que é essa aqui, Jesus ouve, o Pai ouve, aquele lá ele não ouve. Jesus Cristo até trouxe um modelo. Então, mas não quer dizer que se não orar daquele jeito, o Senhor não vai ouvir. Ele ouve o nosso coração. Sim. Ele ouve o que nós desejamos sinceramente dizer para ele, né? E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que sempre verificar a nossa verdade, a nossa franqueza diante de Deus, não é? Porque não adianta nada se não for assim. Vai ser fake, né? Como se diz. Concordo plenamente, irmã. Verdade. É isso aí. Vai ser fake. Então, eu desejo que o Senhor esteja completando, né? E vocês tenham uma ótima semana. São 10h10 e a gente vai para o domingo que vem. Não vão esquecer de rever, leia tudo de novo, que aí domingo que vem a gente termina, tá bom? Um beijo, gente. Vão para o culto. A gente vai se ver por lá, tá bom? Denise, vou te passar o link do culto.
Tchau, gente. Uma boa semana. Tchau, Fiquem gente. com Boa Deus. semana. Deus abençoe vocês. Bom domingo. Tchau, boa semana, pessoal. Com Deus. Tchau, tchau. Obrigada pela Com Deus também. Tchau.